Galera, hoje nós estamos aqui nesse vídeo para apresentar um pouco dos sistemas eletromecânicos, mais especificamente do alto-falante. Bom, como o nome já diz, o alto-falante ele é um sistema eletromecânico que ele é composto por uma parte elétrica e por uma parte mecânica. A lei que vai reger a nossa parte elétrica, a parte do nosso sistema elétrico, vai ser dado pela lei de Kirchhoff das malhas, onde a somatória de todas as tensões numa malha é igual a zero. E a lei do nosso sistema mecânico vai ser dado pela segunda lei de Newton, onde força é igual a massa vezes aceleração. Bom, como vocês podem ver, um alto-falante pode ser construído a partir do seguinte esquema. Primeiro, monta-se uma caixa feita de um material de um ímã. Dentro dessa caixa, a gente vai posicionar os cones do nosso alto-falante e em volta desses cones estarão as espiras ou a bobina que irá gerar uma corrente e uma força induzida que vai poder movimentar o nosso alto-falante. E bom, o nosso alto-falante ele é essa parte do esquemático, onde vocês podem ver que o nosso alto-falante vai ter uma massa. E no nosso esquema também, dentro do nosso alto-falante, a gente vai ter uma mola e um amortecedor que serão responsáveis por retornar o nosso alto-falante para a posição inicial. E como que funciona? Basicamente, a gente consegue simplificar o nosso esquema no nosso alto-falante em um sistema elétrico e um sistema mecânico da seguinte forma. Aqui nós temos o nosso sistema mecânico e aqui nós temos o nosso sistema elétrico. Bom, o funcionamento dele é dado da seguinte maneira. Aplica-se uma tensão entre os terminais do nosso cone, e essa tensão irá gerar uma corrente que vai percorrer as nossas espiras, a espira da bobina que estão em volta do nosso cone. Essa corrente, tendo em vista a ação do nosso ímã e do nosso campo magnético desse ímã, irá gerar uma força eletromagnética induzida no sentido do alto-falante. E aqui, como vocês podem ver, que no esquemático da parte mecânica, essa força será responsável pelo deslocamento X dessa nossa massa do alto-falante. E aqui, tendo em vista esse deslocamento do nosso alto-falante e essa excursão, posteriormente a gente terá uma tensão entre esses dois pontos do nosso cone, que será a tensão induzida de todo esse movimento do nosso alto-falante, de toda essa excursão do nosso alto-falante. E bom, tendo em vista o funcionamento das leis de Lenz e da lei de Faraday, a gente consegue equacionar a força induzida eletromagnética através da seguinte expressão: C vezes B, beta, vezes I de T, onde C é o comprimento das nossas espiras, quando elas estão totalmente esticadas, beta é a intensidade do nosso campo eletromagnético, e I de T é a corrente que estará percorrendo essas bobinas, que estará percorrendo essas espiras. A gente consegue equacionar também, na parte elétrica, a nossa equação da nossa tensão induzida que será gerada, que ela é dada pelo comprimento das nossas espiras, vezes a intensidade do campo magnético, vezes a velocidade de excursão do nosso alto-falante. Tendo isso em vista, deseja-se encontrar a função de transferência do nosso sistema. A função de transferência irá informar como que é o comportamento do nosso alto-falante, tendo em vista o deslocamento, no caso a excursão do nosso alto-falante para frente e para trás, em relação à nossa tensão aplicada, nos terminais do nosso alto-falante. Tendo isso em vista, a gente consegue obter as seguintes equações para o movimento mecânico, onde a força F de T, que será a força eletromagnética induzida, será igual a I de T vezes o comprimento das espiras vezes a intensidade do campo eletromagnético. Aplicando isso na segunda lei de Newton, para equacionar nosso movimento mecânico, a gente obtém a seguinte expressão, onde a força menos Kx de T menos Bx linha de T é igual a mx duas linhas de T. Ou seja,
as forças envolvidas no nosso sistema é igual a massa vezes a aceleração. Equacionando também o nosso comportamento elétrico através da lei de Kirchhoff, tendo em vista a nossa tensão induzida que será gerado, que a gente equacionou anteriormente, e aplicando essa tensão induzida na equação da lei de Kirchhoff, a gente obtém a seguinte expressão, onde RI de T mais LI' de T mais a tensão induzida é igual a V de T, que é a tensão total aplicada sobre os cones do nosso alto-falante. Aplicando Laplace sobre essas duas equações do comportamento elétrico e do movimento mecânico, a gente obtém as seguintes expressões, onde IS de T, IS, C vezes beta, menos Kx de S, menos BSx de S, é igual a ms ao quadrado x de S, e a nossa equação do nosso sistema elétrico, RI de S mais LS I de S mais SX de S, C vezes beta, é igual a V de S. Bom, o interessante dessa equação, como nós queremos encontrar a nossa função de transferência do deslocamento do nosso alto-falante sobre a nossa tensão, é interessante a gente isolar a nossa corrente, obtendo a seguinte expressão, isolando a nossa corrente na equação do movimento mecânico. A gente obtém a seguinte expressão para a corrente. E, posteriormente, para encontrar a nossa função de transferência, basta substituir essa corrente na equação de baixo, que é a equação do nosso sistema elétrico. Substituindo ela na equação de baixo, a gente obtém a seguinte expressão, onde Rms ao quadrado de x, mais Rkx, mais Rbs de x, mais Ls ao cubo mx, mais Lskx, mais Lbs ao quadrado x, sobre C vezes beta, mais esse termo aqui, Sx, C vezes beta, é igual a V. Manipulando essa equação, passando o x dividindo para o outro lado da equação e fazendo o mínimo múltiplo comum, a gente consegue obter a seguinte expressão, que ao final, invertendo a equação, a gente consegue obter a nossa função de transferência, que é dado por C vezes beta, dividido por todo esse nosso denominador, Lms ao cubo, mais Rm mais Lb, S ao quadrado, mais Rb mais Lk mais C ao quadrado, beta ao quadrado vezes S, mais Rk. E aí a gente consegue obter a nossa função de transferência, que vai descrever o comportamento dinâmico do nosso alto-falante.